Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, meu irmão, minha irmã que nos acompanha através das redes sociais. Que você seja bem-vindo a este momento de bênçãos e graças. Amados irmãos, nesta noite de hoje o Senhor tem maravilhas para realizar em nossas vidas. Nós estamos vivendo em um tempo onde nós não podemos nos reunir, mas o Senhor nos dá a graça de, através das redes sociais, experimentar dia após dia a graça de Deus. O meu nome é William Carlos, tenho 32 anos de idade, sou casado com a Eliana e nós temos 3 filhos. Participo do grupo de oração Vida Nova e é uma alegria poder estar aqui neste momento para que nós possamos aprofundar nas maravilhas de Deus. Amados irmãos, quando nós vamos refletir a vida de Jesus, nós vamos ver que ora ele falava às multidões, ora ele falava aos seus discípulos, ora ele ainda pegava dentro dos seus apóstolos 3, Pedro, Tiago e João, e falava particularmente com ele, ora ele falava ao pé do ouvido. Ele falava frente a frente também. E, amados irmãos, nós talvez podemos ser poucas pessoas aqui. Talvez nós não somos uma grande multidão, mas neste momento agora, eu quero que você imagine que esteja você e Jesus. Porque aonde nós encontramos com Jesus, Ele faz maravilhas em nossa vida. E hoje, nesta noite, Ele vai fazer maravilhas também nas nossas vidas. Primeira coisa que eu quero dizer é que a forma de exposição, ela não será em formato de uma pregação, mas sim de um ensino, de um estudo, de um aprofundamento. Então vai ser uma metodologia um pouco diferente. Não é uma pregação, mas um estudo, um aprofundamento. Então nós vamos ver várias passagens bíblicas, vamos trabalhar em cima do catecismo da Igreja Católica, outros artigos também a gente vai estar meditando aqui. Então eu queria pedir a você, que se tiver a possibilidade de ter a caneta e um papel para você ir anotando, anote e depois você retome novamente este momento e pegue devagar e aprofunde em cada assunto que nós vamos estar trabalhando aqui. O pessoal do Instagram, depois que você ouvir, continue conosco aí pelo Instagram e depois você entra no YouTube, porque no YouTube vai estar alguns materiais lá. Vai ter o link, você que está aí no YouTube, depois você já pode procurar, vai ter um link aí com alguns materiais onde a gente vai estar citando aqui neste período. Procure lá, aprofunde mais, vai mais adiante. Nós vamos citar alguns artigos aqui, vai estar tudo lá na descrição do YouTube. Então, o pessoal do Instagram, depois que acabar, ele pode ir lá para o YouTube e ver também lá na descrição. Tudo bem? Então, amados irmãos, quais serão os assuntos que nós vamos estar refletindo hoje, neste momento agora? Nós vamos falar um pouco sobre maldição hereditária, jugo hereditário, árvore genealógica, contaminações por alimento. Esses serão os assuntos que nós estaremos refletindo neste momento. Ou seja, o que a igreja fala, o que a igreja pensa destes assuntos, isso existe, isso não existe, nós vamos estar refletindo sobre isto. Será um aprofundamento muito grande dentro da palavra de Deus e dentro da doutrina católica. Então você não pode perder, fique até o final e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. As escamas, muitas escamas vão cair, o véu vai ser desvendado. Amém? Então, para que nós possamos começar, eu vou pegar a palavra que está lá em Gálatas, capítulo 1. Depois eu vou citar várias outras passagens também, se você quiser as outras apenas ouvir e depois conferir por elas, tudo bem também. Essa primeira vamos pegar junto. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1.
E a palavra vai nos dizer assim: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes, e não vos submeteis outra vez ao jugo da escravidão. Palavras do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, o primeiro ponto, a primeira coisa que nós precisamos entender é de que Cristo nos libertou. A palavra está nos dizendo que é para a nossa liberdade que Cristo nos libertou. Mas de que Cristo nos libertou? Amados irmãos, para nós podermos responder essa pergunta, nós temos que entender algo muito importante. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher, Ele cria o homem em um estado de justiça e santidade original. E Ele dota o homem com alguns dons que nós chamamos de dons préternaturais. O que significa esses dons préternaturais? O que significa esse estado de justiça original? É que quando Deus cria o homem, Ele cria o homem em estado de santidade perfeita. E Deus, quando Ele cria o homem livre, completamente livre. E quando nós falamos desses dons préternaturais, Deus vai criar o homem, não era para o homem sofrer. Tudo isso que o homem sofre hoje, o sofrimento, a angústia, as doenças, tudo isso não era o plano original de Deus. Quando Deus cria esses dons préternaturais, é isso. O homem jamais haveria de sofrer, o homem jamais haveria de sentir angústias. Não, era um estado de justiça original. E também o homem estava em perfeita harmonia com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza, com os animais, com os cosmos. Estava em um estado de harmonia perfeito também. Mas então, nesse estado de justiça original, onde o homem não era para sofrer, nem morrer, e nem consequência nenhuma de tudo isso que nós sofremos hoje, quando Deus cria o homem, Ele deixa o homem livre. Ele deixa o homem livre para fazer o que ele quer. Só que, amados irmãos, Deus coloca um limite nesta liberdade do homem, coloca uma fronteira e fala com o homem: você não pode passar daqui para frente, porque se você passar, você perderá a sua liberdade. É isso que vai narrar lá Gênesis capítulo 3, onde vai nos falar do pecado original. Ali, amados irmãos, quando o homem desobedece a Deus, ele ultrapassa essa liberdade. Ele ultrapassa essa fronteira. E a partir deste momento, ele perde esses dons préternaturais e perde também essa harmonia que ele tinha. A partir do momento em que o homem peca e desobedece a Deus, isso cai por terra. Aí o homem vai começar a sofrer, o homem vai começar a ter angústia e a morte passa a fazer parte da natureza humana. Então, amados irmãos, quando nós falamos que Cristo nos libertou, essa palavra de Gálatas 5, quando ela fala que Cristo nos libertou, é justamente disso, porque quando o homem peca, quando o homem ultrapassa esse limite, desobedece a Deus, o homem perde a sua pertença a Deus. O homem não tem mais acesso a Deus. O homem não tem mais acesso à presença de Deus. O homem foi expulso do paraíso e ele não tem mais acesso a Deus. E o homem passa a se tornar escravo do inimigo de Deus e escravo do pecado. O homem já não é mais livre, o homem está sobre um jugo, o homem está sobre o mal. O mal faz parte da natureza humana. E aí, amados irmãos, quando nós falamos que Cristo nos libertou, é justamente isso. Cristo veio para nos libertar de todas as amarras. Quando Cristo vem, quando Ele se encarna, Ele tem o seu mistério, Ele tem a sua paixão, morte e ressurreição. Amados irmãos, Colossenses capítulo 2, versículo 14, vai dizer que Ele cancela este documento que nos condenava. Ou seja, o homem, a partir daquele momento que ele desobedeceu, ele estava escravo do pecado, escravo do inimigo de Deus, mas quando Cristo morre na cruz, Ele quebra todas as amarras, e Ele deixa o homem novamente livre. Ele deixa o homem completamente livre novamente. O homem não é mais
conduzido pelo inimigo, pelo mal. Não, o homem se torna novamente livre. É isso que Cristo veio nos libertar. Dessa escravidão do pecado. Então Cristo, ele nos liberta da escravidão do pecado. E, amados irmãos, algo que nós precisamos entender, que uma vez que Cristo nos liberta, Ele nos liberta por completo, nada mais nos aprisiona, nada mais nos prende, porque Cristo nos libertou e nos deixou livres. Deixou livres. É claro que quando nós ainda continuamos livres, mas continua com aquele limite. Quando o homem ultrapassa aquele limite que Deus já havia estabelecido para ele, quando ele ultrapassa essa fronteira, ele volta a ser escravo do pecado. Então ele precisa novamente ir até Deus. Por isso que nós na Igreja Católica temos uma graça muito grande, que é o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação. Porque ele lava inteiramente os nossos pecados. Então, quando nós falamos que Cristo nos libertou, Ele nos libertou de tudo. Não há nada mais que nos prende. Então, amados irmãos, nós temos que tomar um pouco de cuidado com novas práticas que às vezes entram dentro da Igreja Católica. E não são práticas da doutrina católica. Não tem fundamento na Escritura, na tradição, no magistério. Nós vamos ver isso aqui hoje. E a primeira prática é justamente a prática que muitos conhecem, às vezes até nós já participamos disso, que é a prática da quebra de maldição hereditária. Qual que é o conceito de maldição hereditária? Ou seja, alguém vai lançar uma maldição sobre você ou sobre a sua família, e esse mal, ele vai passando de geração em geração, e precisa fazer uma oração de quebra de maldição, porque você está aprisionado àquela maldição. Amados irmãos, diante disso que nós acabamos de ler, que Cristo nos libertou, nós vamos entender isso. Se uma maldição, ela vai nos determinar os nossos atos, as nossas atitudes, nós não somos livres. Nós estamos presos por essa maldição. Então, amados irmãos, nós temos que entender, uma vez que Cristo nos libertou, nós somos livres. E uma maldição de fora, ela não pode alcançar a nossa vida, ela não pode determinar a nossa vida. Né? Então, dentro disso, desse conceito de maldição hereditária, né, alguns exemplos aqui, as pessoas estão falando assim que os problemas ele vai passando, ele vai se repetindo de geração em geração, ou seja, uma família que tem várias pessoas sucessivas com problema de alcoolismo, ou com problemas de adultério, ou até mesmo com problema de suicídio, o pai suicidou, o filho suicidou, o irmão suicidou, ou seja, vem uma sequência de problemas, uma sequência de dificuldades que a família vai passando de geração em geração, e eles atribuem isso a uma maldição. Nós vamos ver hoje que não é por aí. Que não é por aí. Porque, amados irmãos, nós vamos entender que uma vez que Cristo nos liberta, Ele nos liberta de todo o mal. Então não tem como uma maldição que uma pessoa fez para você interferir na sua vida, interferir nas suas atitudes. Isso será consequência de outras coisas que nós estaremos vendo aqui, mas não decorrentes de uma maldição. Então, amados irmãos, não existe esta questão de um pecado ser transmitido de uma geração para outra. Não existe. Um pecado não transmite do pai para o filho, para o neto, para o bisneto. Não existe isto. O Papa Bento XVI vai nos dizer que a única coisa que nós herdamos dos nossos pais no campo espiritual se chama pecado original. O Papa Bento XVI vai nos dizer que a única coisa que nós herdamos dos nossos pais se chama pecado original. E o pecado original, ele nem é um ato, ele é um estado. O catecismo vai trazer isso para nós. Ele é um estado que veio passando desde Adão e Eva e chega até nós e vai chegar até o último homem que passar pela terra.
As únicas pessoas que não tiveram pecado original foi Maria, foi Nossa Senhora e Jesus Cristo. O resto da humanidade inteira teve sequência neste pecado, que nós chamamos de pecado original. E o catecismo vai deixar muito claro para nós, né, no parágrafo 978. Queria pedir você depois, que agora não, porque vamos aproveitar o tempo aqui, mas depois que você pegasse essas citações que nós vamos estar falando e estude elas, reze com essas citações, com esses documentos, com tudo aquilo que nós vamos estar vivendo aqui hoje. Primeiro deles é lá no Catecismo, no parágrafo 978, vai nos falar justamente da graça do sacramento do batismo. E olha para vocês verem que interessante, que lindo que vai nos dizer o Catecismo no parágrafo 978. Se você está com caneta e papel, anota para depois você conferir lá. Vai nos dizer assim, a respeito do sacramento do batismo. No momento em que fazemos nossa primeira profissão de fé, recebemos o santo batismo, que nos purifica. O perdão que recebemos é tão pleno e tão completo que não nos resta absolutamente nada a pagar. Quer seja do pecado original, quer seja dos pecados cometidos por nossa própria vontade. Nem nenhuma pena a sofrer para expiá-los. Contudo, a graça do batismo não livra-se ninguém de todas as fraquezas naturais. Pelo contrário, ainda temos de combater os movimentos da concupiscência, e que não cessa de nos arrastar para o mal. Amados irmãos, o catecismo está nos dizendo que quando nós somos batizados sacramentalmente, o nosso pecado original, ele é apagado. Ele é apagado, não existe mais o pecado original. Ou seja, quando nós recebemos o sacramento do batismo, nós nos tornamos inteiramente novos. Inteiramente novos. E, amados irmãos, é interessante que na segunda parte, na primeira parte fala que o sacramento do batismo apaga o pecado original, mas na segunda parte ele vai falar assim, mas ele não tira de nós a concupiscência. A concupiscência é o quê? É a inclinação para o mal, é o desejo de pecar. Mas aí o próprio catecismo vai nos dizer, por que Deus não tira? Porque, amados irmãos, isso faz parte para a nossa santificação, para que nós possamos lutar, vai dentro daquilo que eu disse, ou seja, o nosso limite, nós somos livres, é a nossa fronteira. Nós não podemos passar, porque se nós passarmos, nós cairemos em pecado. Se nós desobedecermos, nós cairemos em pecados. E é interessante que a concupiscência, ou seja, as tentações que nós sofremos, é o momento de nós lutarmos contra isso, para que nós possamos mostrar a Deus que nós queremos ser fiéis a Ele. Então, amados irmãos, por isso que Deus não tira essa concupiscência, para que nós possamos lutar todos os dias em busca de uma santificação. E eu fico pensando, quando se fala das orações de quebra de maldição, às vezes o testemunho era assim, a pessoa adulterava, a pessoa roubava, e vinha desse ciclo de pecado, de adultério, de prostituição, de roubo. E ali, após aquela quebra de maldição, supostamente uma quebra de maldição, ele para de pecar, ele para de adulterar, ele para de roubar, ele para com o alcoolismo, com a embriaguez. Só que eu faço uma pergunta. Será que essa oração de quebra de maldição tira deles o desejo de pecar? Será?
Será que aquele que pecava antes dessa oração, ele não tem desejo de pecar, não? Aquele que cometia adultério não tem desejo de pecar, não? Amados irmãos, eu afirmo para você que sim. Só que a partir daquele momento ele vai começar a lutar contra este pecado. Então, amados irmãos, não foi uma quebra de maldição que aconteceu, foi uma conversão que aconteceu. Foi uma conversão. Porque, amados irmãos, se uma pessoa participa de uma quebra de maldição, de uma oração de quebra de maldição, e tira dele o desejo de pecar, nós estamos falando que esta oração de quebra de maldição, ela é mais forte que o sacramento. Porque o sacramento, ele tira o pecado, mas ele não tira, né, essa concupiscência. E essa concupiscência é tanto para nós que estamos lutando, estamos vivenciando, né, a doutrina, estamos dentro da igreja, quanto para aqueles que estão fora também. Nós precisamos todos lutar. Então, amados irmãos, o Senhor vai nos mostrar que é preciso de uma conversão, é lutar contra o pecado. E essa luta contra o pecado é para todos nós, sem exceção. Sem exceção. E, amados irmãos, nós vamos entender que essas práticas, ela não tem fundamentação na Bíblia. Ela não tem fundamentação bíblica, na tradição, nem no magistério, que é o tripé da nossa doutrina católica: sagrada tradição, sagrado magistério e sagrada escrituras. Aí você vai falar assim: William, mas então me explica o texto de Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. Vamos lá para o texto, então? Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Se você não está com a sua Bíblia aí, anote, ou depois você retoma, para que nós possamos entender esse texto. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Nós vamos ler a parte B do versículo 5. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus ciumento, que vingo a iniquidade e os pecados dos pais, nos filhos, nos netos, nos bisnetos, daqueles que me odeiam. Ou seja, algumas traduções vai dizer até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí você fala assim para mim: William, está aí a fundamentação bíblica para o jugo, para a maldição hereditária, para a quebra de maldição. Porque aí está falando que Deus vinga até a terceira e quarta geração. Aí eu faço uma pergunta para você, meu irmão. Em qual contexto está essa palavra? Quem escreveu este texto? Em que ano esse texto foi escrito? Quando ele foi escrito? Qual foi o gênero literário? Ou seja, qual foi a intenção do autor ao escrever este texto? Porque, amados irmãos, nós temos um documento dentro da nossa igreja que fala a interpretação da Sagrada Escritura. E lá vai falar um ponto muito importante, que é sobre a leitura fundamentalista. Nós temos que tomar cuidado com a leitura fundamentalista. O que é uma leitura fundamentalista? É uma leitura ao pé da letra, que você tira do contexto, você tira da intenção que o autor queria escrever aquele texto, e você faz uma bagunça danada. Mas, irmão, nós não podemos ler a Bíblia desta forma. A gente temos que entender qual era a intenção do autor ao escrever este versículo. O que ele queria dizer, qual era a mensagem que ele queria passar. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui que você vai entender, né? Se você recorda, né, aí talvez o seu pai, o seu avô, ele já deva ter contado isso para você, ou talvez até mesmo com você isso aconteceu, né? Às vezes os mais velhos falavam isso, né? Quando uma criança fazia bagunça, fazia algo errado, o que eles falavam? Não faz isso não, porque senão o homem do saco vai te levar, ou usava uma outra expressão. Tem uns que falavam até assim, ó, se você fizer algo de errado, Deus vai castigar você. Se você fizer algo bom,
Deus vai gostar de você. Então, usava essas expressões. Usavam esse tipo de expressão. Por exemplo, às vezes, para que o menino não fizesse bagunça, às vezes tinha uma panela quente lá no fogo, a mãe falava assim, não mexem não, porque senão Deus vai castigar você. E o que acontecia, amados irmãos? O que os nossos pais, os nossos avós queriam com isso? Queriam nos educar. Era uma pedagogia, era uma forma de educar, que hoje nós sabemos que é uma forma errada. Nós não fazemos isso mais com os nossos filhos. Nós não colocamos medo. Não mexe na panela, porque senão o homem do saco vai te pegar, ou a polícia vai te pegar. A gente não faz mais isso. Por quê, amados irmãos? Porque imagina que aquele menino desobedece à mãe e coloca a mão na panela quente. O que vai acontecer? Ele vai queimar a mãe vai vir e vai dar uma surra nele ainda. O que vai colocar na cabeça daquele menino? Além de apanhar da mãe, ele vai ficar com isso na cabeça. Isso foi um castigo de Deus. Aí quando ele estiver velho lá, já com a cicatriz na mão, com a mãozinha queimada, e alguém perguntar para ele, o que é isso? Ele fala, foi o castigo de Deus. Então, amados irmãos, nós não fazemos isso. Como que nós educamos? Não coloque a mão na panela, porque se você colocar, você vai queimar. E se você tiver que falar 1, 2, 3 mil vezes, você tem que falar isso. Não coloque, porque o dia que você colocar, você vai queimar. E o dia que você não estiver perto dele e ele encostar a mão na panela, o que vai acontecer? Ele vai queimar, não vai? Aí vai ficar na mente dele, a minha mãe e o meu pai disse que se eu encostasse eu iria queimar. E era verdade, eu queimei. Mas se você não faz isso, se você usa essa pedagogia antiga, o que vai acontecer? Ele vai pensar que aquilo dali, além dele ter queimado, é um castigo de Deus, e não é. Porque se eu te perguntar, ele encostando a mão na panela, o homem do saco vai vir pegar ele? Não vai, você sabe que não vai. Deus vai castigar ele por ele ter encostado? Também não vai. Nós sabemos que não vai. Então, a forma era uma pedagogia que os nossos antigos tinham para nos educar. Foi para aquele tempo, funcionou, hoje não funciona mais. Então, nós temos uma metodologia diferente de ensinar os nossos filhos. Eu estou pegando um exemplo agora, atual nosso, aonde os nossos pais, os nossos avós tentaram nos educar da forma deles, mas com a pedagogia que hoje nós sabemos que ela não serve mais. Agora você me pega um texto de há 2.500 anos atrás, escrito em um contexto para uma sociedade, para um povo, e você traz ele e faz uma leitura fundamentalista. Amados irmãos, não é assim. Não é assim que acontece. Quer ver eu fazer uma leitura fundamentalista deste texto? Pegar um texto de 2.500 anos atrás e fazer uma leitura fundamentalista, aonde Deus se vinga até a 3ª e a 4ª geração? Agora Jesus já veio, lá naquela época Jesus nem tinha vindo ainda, né? Jesus já existia, porque ele existiu desde o sempre, como vai dizer o Evangelho de São João, capítulo 1. Ele sempre existiu, mas ele ainda não tinha vindo ainda, ser encarnado, né? Então, amados irmãos, imagina hoje, está lá, a Trindade lá no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e está olhando a humanidade em pecado. A humanidade está pecando, pecando, pecando. Então, eles fazem uma reunião e falam assim, a humanidade está pecando demais, como é que nós vamos fazer com essa humanidade? Aí Jesus pega e dá uma sugestão, peraí, nós temos lá, né, baseado em Êxodo capítulo 5, nós podemos vingar até a 3ª e 4ª geração, vamos mandar uma maldição, um castigo para esse povo. Aí você vai no ano de 1948, aonde estoura a Primeira Guerra Mundial, que vai durar do ano de 1914 até o ano de 1918, mais de 10 milhões de soldados foram mortos. Ou seja, ali foi o primeiro castigo de Deus, fazendo uma leitura fundamentalista. Está lá a Trindade, então foi o primeiro, então nós ainda temos mais 2. Jesus falando com o Pai, nós temos mais 2, então vamos ver o que nós vamos fazer, né? Aí já passa a próxima geração, no ano de 1918, surge algo que também abala e também vai matar muitas pessoas, que é a famosa gripe espanhola. Amados irmãos, naquele ano ali,
A população, mais de 500 milhões de pessoas foram infectadas com aquele vírus. Era 1/4 da população mundial. Era a segunda maldição, era o segundo castigo de Deus que estava acontecendo. Só que aí você pega esses 2 castigos, morreu pessoas demais. Morreu muitas pessoas na Primeira Guerra Mundial e nessa gripe espanhola. Aí Jesus fala assim, espera aí, vamos dar um tempinho agora. Vamos esperar passar um pouco, porque essa gripe, ela durou do ano de 1918 até o ano 1920. Aí vamos aguardar um pouquinho, nós ainda temos mais uma maldição para ser lançada sobre o mundo. Mas vamos esperar um pouco para ver se o povo vai se converter, para ver se o povo vai se voltar a nós. Se eles não se voltarem, nós vamos lançar uma nova praga, uma nova maldição sobre a terra. Porque se eles não voltarem, aí nós vamos acabar com o mundo depois. Aí passa-se 100 anos. E chega onde nós estamos, amados irmãos. Você já entendeu a mensagem? Chegou o coronavírus, Covid-19, aonde está fazendo um estrago no mundo. Amados irmãos, quem faz uma leitura fundamentalista, vê Deus dessa forma. Um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que se vinga da primeira, segunda, terceira, quarta geração. É um Deus vingativo. Amados irmãos, nós não podemos ler a palavra de Deus desta forma. Porque a palavra de Deus, ela não é para ser lida como uma leitura fundamentalista, mas sim entendendo o seu contexto, o seu texto, a mensagem que ele queria passar. Quer ver? Eu vou fazer deste mesmo texto, Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, vou trazer a mesma mensagem, a mesma intenção do autor, mas com uma pedagogia diferente e com um gênero literário diferente. Aí você vai me entender qual era a intenção do autor. Imagina se eu perguntasse assim para você: você quer sofrer e ver as pessoas à sua volta também, seu pai, seus irmãos, os seus amigos sofrerem também? Ou você quer ser feliz e ver as pessoas que estão à sua volta, o seu pai, os seus filhos, netos, bisnetos e as gerações futuras serem felizes? Certamente você vai me responder a segunda opção. Eu quero ser feliz e quero ver também as pessoas às minhas voltas felizes. Aí eu vou falar para você: você quer ser feliz e fazer as pessoas também felizes? Viva a vontade de Deus. Viva os mandamentos de Deus. Amados irmãos, era isso que este texto queria nos dizer. Ele queria nos dizer o seguinte: se nós formos infiéis a Deus, se nós não seguirmos a sua vontade, os seus mandamentos, nós iremos sofrer terrivelmente. Mas se nós formos fiéis aos seus mandamentos, à sua vontade, nós seremos felizes eternamente. É isso que o texto quer nos dizer, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Então não pega um texto e faz uma leitura fundamentalista e começa a trazer práticas que não são católicas para dentro da igreja, né? E quando eu citei lá atrás, novas práticas que têm entrado dentro da igreja, né? Quando a gente começa a falar isso, o povo fala assim: William, mas isso que você está falando é algo novo, é difícil de nós entendermos, porque nós estamos participando de encontros, de congressos que falam disso. Amados irmãos, é o contrário. Essas práticas que são práticas novas. Pega 100 anos atrás, vê se existiam essas práticas, vê se tinha rituais de quebra de maldição dentro da igreja. Não tinha. A nossa igreja é mais de 2000 anos, amados. Essas práticas têm surgido há pouco tempo e tem raízes aí, eu não vou entrar nesse assunto, porque o assunto aqui é outro. Mas são práticas novas que entraram dentro da igreja e enraizaram dentro da igreja como se fosse verdade, e não são. Não são. Então, quando eu peço para você me dar uma fundamentação bíblica, eu queria que você fizesse assim. Exemplo, pega o livro de Jó e me fala lá assim: Jó está sofrendo tudo isso que ele está sofrendo por causa de uma maldição que o avô, que o bisavô dele lançou sobre ele. E essa maldição está sendo as causas dos seus problemas. Pega um texto bíblico que me faz uma fundamentação desta forma, que aí nós vamos poder falar, nós vamos poder
entender. Porque não tem, amados irmãos, fundamentação bíblica para essas práticas. Nem na palavra, nem na tradição, nem no magistério. Nem no magistério. O que nós vemos é o contrário. O que nós vemos é o contrário. Nós vemos fundamentações que falam ao contrário. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, vai nos dizer assim. Deuteronômio 24, 16. Não morrerá o pai pelos filhos. Vai falar isso, Deuteronômio 24, 16. Não morrerá o pai pelos filhos. Agora vamos lá em Ezequiel. Aí nós vamos pegar na palavra de Deus. Ezequiel capítulo 18. Olha para você ver o que a palavra vai nos dizer. Ezequiel capítulo 18. Quanto tempo tem, Igor? Ezequiel 18. Ezequiel 18, vai dizer assim: a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Porque repete continuamente esse provérbio entre os israelitas? Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos que emboltaram? Por minha vida, oráculo do Javé, não tereis mais ocasião para repetir esse provérbio em Israel. A mim pertence as vidas, a vida do pai, a vida do filho. Ora, o culpado é quem morrerá. O culpado é quem morrerá. Aí vai descrever várias coisas. Depois eu queria que você lesse o capítulo 18 inteiro de Ezequiel, que você vai entender. Versículo 19 vai dizer assim: por que não leva o filho à iniquidade do pai? É que o filho praticou a justiça e a equidade, e observou e cumpriu as minhas leis. Também ele viverá. O pecador é o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai responderá pelas faltas dos filhos. Então, amados irmãos, para que a gente ganhe tempo, para não ficar aqui, porque é um texto longo, eu quero que você depois leia todo esse capítulo 18 de Ezequiel. Ezequiel. Para você poder compreender, ali vai falar que o pai não responde pelas culpas do filho e o filho não responde pelas culpas do pai. Lá no Evangelho, do capítulo 9, versículo 3 do Evangelho de São João, vai dizer assim, olha para você ver, Evangelho de São João, capítulo 9, versículo de 1 a 3. Está Jesus passando com os seus discípulos e eles verem um cego, Jesus vê um cego de nascença, porque Jesus olhava para a necessidade do seu povo, né? E os discípulos perguntam, quem pecou? Ele ou os pais deles para que ele nascesse cego? Jesus vai dizer, nem ele, nem os pais deles. Ou seja, Jesus poderia muito bem ali fazer uma pregação falando que a culpa era do pai, do avô, do bisavô. Jesus não faz isso. Amados irmãos, então nós temos que entender, para que a gente também possa compreender. Você fala assim, mas da onde que vocês estão tirando isso? Aonde não tem nenhum padre que fala dessa forma. Então vamos ver, Padre Zezinho, lembra da música Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Padre conhecidíssimo. Olha o que o Padre Zezinho vai nos dizer. Não vai dar para me ler a carta inteira, amados irmãos, porque é uma carta grande, né? Tá aí, por isso que eu falei para você, tá na descrição aí do YouTube. Você do Instagram, passa para o YouTube depois e leia na íntegra essa carta. Vou ler apenas umas partes. Ele vai dizer assim, faço parte dos sacerdotes católicos que questionam as celebrações e ritos, hoje conhecidos como quebras de maldição. Somos milhões os católicos que não vemos tal catequese como proposta positiva à vida de fé. Canoniza o medo, dá a entender que Deus se vinga até a 4ª geração. E aí é uma carta muito explicativa, que traz muita coisa maravilhosa para cada um de nós. E ele vai dizer também mais abaixo na carta,
para quem tem Cristo, todos os ritos de quebra de maldição não têm o que quebrar, porque Deus não põe na nossa conta o débito dos nossos antepassados. Quebrar de quê? Se a maldição já foi quebrada, se o que prevalece é a bênção. Medo de quê? Se a morte já foi vencida. Qual é a tua vitória, ó inimigo? Qual que é a vitória do inimigo? Seremos julgados pelo que fizemos ou não fizemos, por nossa e não por nossa árvore genealógica. E aí a carta segue, é uma carta maravilhosa. Quero que você depois leia ela também. Quero que você leia também depois esta carta. Então, amados irmãos, você vai me falar assim: William, mas então como que você me explica, né, as pessoas que vão repetindo os comportamentos, essas atitudes dos pais? Como que você vai me responder isso? Aí nós vamos entrar, amados irmãos, num outro assunto. Para a gente poder compreender isso, que é o assunto justamente do jugo hereditário e da árvore genealógica. Primeiro vamos entender o que é um jugo. Um jugo é um peso, um fardo, né? Lembra lá do carro de boi, quando eles colocam aquela canga, aquele peso, aquele jugo? O jugo, ele é um peso, ele é um fardo que é posto sobre nós. Isto que é um jugo. E o que é a árvore genealógica? Nós temos a nossa árvore genealógica. Eu, o meu pai, meu avô, meu bisavô. Isso daí nós temos, amados irmãos. Né? A Bíblia traz a genealogia de Jesus. Ou seja, essa é a nossa árvore genealógica. Só que nós temos que entender que não existe uma maldição ou um pecado que se passa dentro da nossa árvore genealógica. O que vai passar dentro da nossa árvore genealógica? Nós falamos um pouco do campo espiritual, vamos falar agora um pouco do campo físico, porque, amados irmãos, nós somos corpo, alma e espírito. O espírito, ele habita dentro da nossa alma. Nós temos essas duas realidades, corpo e alma, e o espírito habita dentro da nossa alma. O nosso corpo é a nossa matéria, a nossa alma é a nossa psique, as nossas emoções, né, os nossos sentimentos estão na nossa alma, e a nossa parte espiritual é o espírito, né? Então nós temos que entender o seguinte, que nós somos seres emocionais, que nós temos sentimentos. Nós temos sentimentos. Ô Igor, marca para mim o tempo aí, para mim não me perder aqui. Então, amados irmãos, nós temos que entender isso, que nós somos seres emocionais. E é nessa parte aqui que vai entrar a nossa árvore genealógica. É nessa parte aqui que vai entrar a nossa árvore genealógica, porque nós somos seres emocionais, e nós passamos também na nossa genética, ou seja, você já viu aquilo que às vezes o pai faz, e às vezes ele nem conta para o filho, e o filho repete as atitudes? Isso passa na nossa genética, de pai para filho, né? Às vezes o nosso jeito de expressar, o nosso jeito de falar, isso faz parte da nossa natureza, mas isso não é no campo espiritual, mas sim no campo no psicológico, no emocional, no físico, não é na parte espiritual. Amados irmãos, nós temos que entender algo muito importante, como nós lidamos com os impactos na nossa vida. E esses impactos, eles podem vir por palavras, atos, pela sociedade que nos envolve, ou seja, tudo aquilo que nos envolve mexe com as nossas emoções. A forma de você falar com as pessoas, a sua palavra vai gerar um impacto nela, e este impacto que gera nela é que vai, talvez, trazer algumas consequências. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui que você vai me entender agora claramente, né? O testemunho de uma mulher que, quando ela foi casar,
né, quando ela estava namorando ainda, a sogra não aceitou o namoro dela com o filho dela. Ela não aceitou. E ela disse que não era para eles se casarem. E no dia do casamento, a sogra falou uma palavra maldita. Né? Alguns até falam uma maldição, lançou uma maldição sobre ela. Ela falou assim para ela: você não será feliz no seu casamento e você terá problemas também nos seus filhos. E lançou essa palavra maldita. Ou seja, essa maldição, né, entre aspas, mas não é essa maldição que interferiu na vida dela, mas sim o impacto, o que isso gerou no coração daquela mulher. Sabe por quê? Porque aquela mulher, ela começou a absorver isso de uma forma negativa na sua vida. Ela começou a absorver essas palavras que foram lançadas de uma forma errada na vida dela, e ela absorveu de uma forma errada. E isso também passou para o filho dela. Quando ela teve o primeiro filho, quais foram os sentimentos que este filho teve em relação com a sua avó? Porque era uma família toda desestruturada, aonde as palavras eram nesse níveis. Aquele filho cresceu tendo sentimentos de mágoa, de ódio, de revolta contra a sua avó. Ele cresceu nisso, e isso trouxe doenças físicas. O corpo dele respondeu a esses sentimentos que ele tinha de mágoa, ódio, vingança. E ele começou a adoecer fisicamente. Mas acontece que um dia ele fez, um processo de tentar entender a situação da sua avó. E ele foi entender o contexto da sua avó, que a sua avó também não foi feliz. Ela também não foi feliz. Era uma pessoa que era deprimida, era uma pessoa que tinha um contexto dela, que eu não vou entrar no contexto dela, não vou entrar no contexto da avó, mas ele descobriu esse contexto da avó e soube o sofrimento da avó, o que a avó passou, o que a avó sofreu na vida, o que a avó apanhou. Então ele conheceu a história da avó. E presta atenção, qual era o sentimento que ele tinha até aqui da avó? Sentimento de mágoa, ódio, raiva, vingança. A partir do momento que ele conheceu, não fez nenhuma oração de quebra de maldição, nada disso. Ele conheceu o contexto da sua avó. Sabe o que ele teve pela sua avó? Compaixão. Ele começou a olhar para sua avó com compaixão, perdoou essas palavras mal lançadas sobre a vida da família dele. Ele perdoou a sua avó por tudo que ela havia falado, por todas as brigas que elas haviam provocado. E, amados irmãos, a partir deste momento, o corpo dele começou a responder. As doenças que ele carregava na sua vida desapareceu. As doenças não eram devidas à maldição que foi lançada, à palavra de maldição, mas sim devida ao impacto que essas palavras causou nele. É isso, amados irmãos, que nós temos que entender. Como que nós lidamos com as situações da nossa vida, porque tudo gera impacto em nós. Palavras geram impacto em nós. Atos, atitudes geram impacto em nós. A sociedade que nos envolve gera impacto em nós. Isso aqui eu poderia pegar no contexto de Jesus. Como que a sociedade influenciava na vida das pessoas. Era uma sociedade que oprimia as pessoas. Quer ver? Vou dar um último exemplo aqui para a gente poder finalizar essa parte aqui. Quando nós falamos, dentro disso que eles falam, que tem que quebrar a maldição, porque vem sendo passado de geração, e eles trazem vários problemas, problema de adultério, problema de prostituição, problema com drogas, eles trazem um também, que é muito recorrente, que é o seguinte, o problema do suicídio. Já viu aquela família onde o avô suicidou, o pai suicidou, o irmão suicida também? Aí eles trabalham isso como se isso fosse uma maldição que foi lançada naquela família. Amados irmãos, eu estou falando para você como nós lidamos com as emoções, com os sentimentos, como que nós lidamos com as situações da nossa vida. Trazendo, por exemplo, do suicídio. Imagina você,
Eu não sei você, se você já perdeu uma pessoa de morte natural, né? Se você perdeu uma pessoa que você amava demais, isso dói na nossa alma, isso mexe no nosso interior, quando nós perdemos uma pessoa de morte natural. Sim ou não? Mexe no nosso interior. Agora imagina quando se perde uma pessoa de uma forma trágica, né? Aqui também eles alencam as outras mortes trágicas também, mas eu quis trazer o suicídio, porque você não tem resposta. Você fica diante de uma impotência. O que eu poderia ter feito por ele que eu não fiz? Aí, imagina o filho que viu o pai suicidar. Isso vai gerar um impacto emocional muito grande no interior dele, na alma dele. E ele precisa trabalhar isso de uma forma muito bem trabalhada, porque senão ele não supera este trauma. Ele não supera este trauma que fica ali na alma dele. Então ele vai precisar, amados irmãos, isso daqui é sério. A pessoa que teve suicídio na família tem que ter acompanhamento profissional com psicólogo. Tem que ter. Sabe por quê, amados irmãos? Por mais que a pessoa pensa que ela está bem, que ela está superando, amados irmãos, é um impacto muito grande. Ela não sabe como vai ser a vida dela dali para frente. Então ela precisa passar por um tratamento psicológico que eu estou falando. Porque isso mexe profundamente com as emoções dela. E se ela não passar, ela vai ter problemas na vida. Então é isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender. Porque nós temos, para a gente já ir finalizando já, a gente vai rezar também um pouco, mas nós temos que entender o seguinte, que o sofrimento, o que o catecismo nos diz lá na segunda parte, né? Quando ele está falando ali sobre o pecado original, quando eu falei sobre o homem perdeu ali a sua harmonia, perdeu os dons preternaturais, o sofrimento passou a fazer parte da natureza humana, a dor, as doenças. Isso é decorrente da fragilidade humana. E não é decorrente porque o avô, o bisavô, foi não sei aonde e lançou uma maldição sobre a família, que agora vai ter adultério, que agora vai ter prostituição, vai ter roubos, vai ter mortes, vai ter suicídio. Não, não. Isso é decorrente da fragilidade humana. Isso é decorrente da fragilidade humana. E não precisa falar que alguém foi lá e trouxe, às vezes, uma comida contaminada, e eu comi aquela comida, e aquela comida, a partir daquele momento, a minha vida desandou. Aqui eu entro no último tópico, já para a gente poder encerrar todos esses assuntos também, que é a questão da contaminação por alimento, roupas, objetos. Não existe isto. Não existe. Não existe estas questões. Nada pode contaminar o homem daquilo que vem de fora. Não foi o seu avô, o seu bisavô que fez algo lá, trouxe, você comeu e a sua vida começou a desandar depois disso, né? Quero passar rapidamente aqui alguns textos para que a gente possa entender que não existe isto, né? 1 Coríntios capítulo 8, eu vou apenas citar 1 Coríntios capítulo 8, versículo de 1 a 8, São Paulo já vai trabalhar essa questão dos alimentos contaminados. Ele vai dizer que os ídolos nada são. Atos capítulo 10 também vai dizer, lá quando Pedro ia para visitar Cornélio, Deus vai falar assim: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Mas eu quero pegar um texto aqui, esse eu vou ler alguns trechos dele. Marcos capítulo 7, versículo, depois você vai ler, versículo de 14 a 23. Mas eu quero pegar algumas partes dele aqui, para você entender. Marcos, capítulo 7, versículo 14. Tendo chamado de novo, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há de fora do homem que, entrando nele, possa manchar. O que sai do homem
é que mancha o homem. Quando deixou o povo, lá no versículo 17, quando deixou o povo e entrou na casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca dessa parábola. Respondeu-lhes: sois lentos vós assim? Não compreendeis que tudo que entra no homem não pode tornar o homem impuro, porque não lhe entra no coração, mas vai para o ventre e dali para as suas leis naturais. Assim ele declara puro todos os alimentos e descreve: ora, o que sai do homem, isto é que mancha o homem, porque é do interior do homem que procede os maus pensamentos, devassidão, roubo, assassinato, adultério, cobiça, perversidades, e aí ele vai citando todas essas práticas. Todos esses vícios procedem do interior do homem. Amados irmãos, entenda isso. Nada do que vem de fora pode nos contaminar. O que nos contamina é aquilo que está no nosso interior. Então, amados irmãos, para a gente poder finalizar, a gente tem que entender que a gente não precisa de uma oração de quebra de maldição, mas sim nós precisamos de uma oração de cura interior. Uma oração de cura interior, curar o nosso interior de todas esses traumas que nós vivenciamos, desses impactos que as vidas vai causando em nós. Então o Senhor precisa curar o nosso interior. Curar o nosso interior. Finalizando com uma última história, né, do Frei Elias Vela, que era exorcista, e um dia eles estavam, fazendo um processo de libertação com um jovem, e ali em determinado momento, os sinais eram todos de uma possessão, e eles já estavam trabalhando na questão da libertação. Ele pediu para parar a oração de libertação e foi conversar com o jovem, acalmou aquele jovem, onde todos os sinais eram de uma libertação, acalmou o jovem, conversou com o jovem, e o jovem relatou para ele justamente isso, que o pai dele havia cometido suicídio, e ele não perdoava a Deus, porque ele achava que Deus poderia ter evitado isso, e Deus não evitou, e ele tinha uma mágoa com Deus, e ele percebeu que ele não era uma libertação, mas era uma cura do interior, dos sentimentos dele. Rezaram pela cura interior, e o menino ficou curado. Então, amados irmãos, e para finalizar aí o último texto bíblico, que vai trazer lá a história do paralítico, Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 10. Aí vai trazer algo muito interessante. Quando nós olhamos, a gente ficamos impressionados com a paralisia, mas se a gente for estudar esse texto, nós vamos perceber que Jesus cura o interior daquele homem e o espiritual, porque ele vai dizer assim, filho. Quando ele fala filho, ele está curando as suas dores emocionais, está curando o seu interior, porque aquele homem vivia uma sociedade que passava justamente essa questão de que o pecado é que gerava isso. Então, quando ele fala filho, ele reintegra ele. E depois, quando ele fala assim, os teus pecados estão perdoados, é uma cura também espiritual. E mediante essas duas curas, cura interior e cura espiritual, a cura física acontece naturalmente. Jesus não reza pela cura física. Jesus realiza cura interior e cura espiritual, e ele também recebe a cura física. Então, amados irmãos, o Senhor, nesta noite, neste momento agora, Ele quer nos curar. Ele quer curar o nosso interior de todas esses impactos que a vida tem nos atingido. Então, agora, neste momento, meu irmão, quero convidar você a fechar teus olhos, colocar a mão no teu coração e deixar que a graça de Deus agora
adentre a sua história de vida. Quero agora convidar você, lá no inicinho da pregação, eu disse para você que Jesus, às vezes, ele lidava com as multidões, às vezes com os discípulos, que eram muitos, às vezes com os apóstolos, que eram 12, às vezes ele pegava desses 12 e trabalhava com 13, mas às vezes ele trabalhava com 1. Jesus, lá no finalzinho do Evangelho de São João, ele vai curar o interior de Pedro, numa conversa face a face. Pedro, tu me amas? E ali Jesus realiza uma cura interior. Nesse momento agora, eu quero que você esteja na presença de Jesus. E deixa Jesus agora, neste momento, curar todas as suas feridas emocionais. Deixa Ele agora curar as suas emoções. Deixa Ele curar o seu interior. Deixa o Senhor agora tocar a sua história de vida. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, você não precisa de uma oração de quebra de maldição, porque você não é amaldiçoado, você é abençoado. Tem bênção sobre a sua vida, tem bênção sobre a sua história. O Senhor nos libertou, é para a nossa liberdade que Cristo nos libertou. E nesta noite de hoje, Ele quer convencer você disso, que você é livre, que você é livre, que você é livre, e Ele quer curar o seu coração, que apesar de você ser livre, apesar da sua liberdade, talvez os traumas, talvez as dores da vida tenham ferido o seu coração. Deixe o Senhor agora tocar, curar as suas feridas emocionais. Deixe o Senhor agora tocar a sua história de vida. Se abrace agora neste momento. Se entrega ao Senhor agora. Deixa o Senhor agora curar as suas feridas emocionais. Deixa o Senhor curar agora o seu interior. Se entrega agora. Se entrega agora nos braços do Senhor. Deixa Ele tocando agora as suas feridas. Não tenha medo de mostrar para Ele as suas feridas, as suas dores. Permita o Senhor agora tocar as suas chagas, as suas feridas, as suas dores. Sinta agora a presença do Senhor te envolvendo. Nesse momento de oração, agora é você e Cristo. É o Cristo que te liberta, é o Cristo que te toca, é o Cristo que cura as suas feridas. Deixa Ele tocar você agora neste momento. Porque sei que estás aqui, Jesus. Porque trago em mim tanta aflição. Eu estendo as minhas mãos a ti e te peço, cura o meu coração. Porque sem ti não sei viver. Porque sem ti é tudo em vão. Eu estendo as minhas mãos a ti, te peço, cura o meu coração. Senhor,
irmão, minha irmã. O Senhor, Ele nos cura. Ele nos liberta de tudo aquilo que é mal. Diante de tudo isso que eu falei, eu estou trabalhando um assunto que é sobre, maldição hereditária. Eu não estou negando, que o mal existe, não é isso. É outro assunto completamente diferente. E o Senhor, Ele nos cura o nosso físico, o nosso interior, mas Ele também nos liberta de todo o mal, de toda a opressão, de tudo aquilo que é a parte que o Satanás toca na nossa vida, através da tentação, através da opressão. É as duas áreas que ele pode nos atingir com a permissão de Deus, e somente com a permissão de Deus. É as duas áreas, tentação e opressão. A possessão é um outro assunto, e ele só pode possuir a vida de uma pessoa se essa pessoa se consagrar a ele. É outro assunto, é outra história. Nós não estamos falando que isso não existe. Mas o Senhor, Ele também nos liberta de toda a opressão. Se você se sente às vezes oprimido, deixa Ele agora tocar você, deixa Ele agora libertar você neste momento. Deixa Ele curar as suas emoções e libertar, porque Ele nos cura, Ele nos liberta. Deixa Ele agora libertar você, deixa Ele agora tocar você, deixa Ele curar você. Deixa Ele te curando, deixa Ele te curando, deixa Ele tocando. Deixa Ele enxugar as suas lágrimas de dor. Deixa, meu irmão, minha irmã, deixa Ele curar você agora. E me devolve a vida com o Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Enxuga minhas lágrimas de dor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. E me devolve a vida com o seu amor. Deixa o Senhor curar você agora. Deixa o Senhor te curar agora. É um momento fortíssimo de cura interior. Deixa o Senhor curar agora o seu interior. Deixa Ele tocar agora a sua história de vida. Você que estava com os olhos fechados, olha aqui agora para esse crucifixo. Deixa Ele curar você agora. Deixa Ele te curar, deixa Ele te libertar. Deixa Ele tocar agora, não tenha medo. Não tenha medo de se entregar a Ele. Deixa Ele tocar agora as suas feridas. Deixa Ele tocar o seu interior. Deixa Ele te restaurar agora. Esta é a palavra que Ele coloca, restauração. Ele está restaurando agora a sua história de vida. Ele está restaurando agora as suas dores. Ele está tocando, você está sentindo no seu interior brotar uma restauração, uma vida nova. Uma paz interior está agora brotando no teu coração. Deixa Ele agora tocar na sua vida. Você
você já pode até mesmo sentindo este toque, essa libertação, até mesmo uma leveza na sua alma. Sinta agora o toque do Senhor agora na sua história. Deixa que o sangue dele agora recaia sobre a tua vida. Deixa ele te curar, deixa ele tocar. Ele é um Deus de amor. Escuta ele agora cantando para você. Pra te curar, eu sou o que sou Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado estás em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado estás em minhas mãos. Ouça mais uma vez essa declaração de amor por você. Sou Deus de amor, estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado estás em minhas mãos. Mais uma vez. Te amo, Sinta amado, meu irmão. Sinta amada, minha irmã. nome gravado estás em minhas mãos. Te Deixa o Senhor te amando agora. és precioso, teu nome gravado estás em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado estás em minhas mãos. Meu irmão, minha irmã, sinta o amor de Deus por você. Olha o tanto que Ele te ama aqui. Olha o que Ele fez por você, por mim, pela humanidade inteira. Colossenses capítulo 2 diz que aqui Ele cancelou o documento que nos condenava. Não há mais documento, não há mais nada que nos condene, que nos prenda, porque Ele já pagou o preço. Ele já nos comprou. Cada gota de sangue de Jesus foi para nos curar, foi para nos libertar, foi para pagar o resgate por cada um de nós. E o que eu quero falar para você já nesse finalzinho agora, que você é muito amado por Deus, e este amor, ele tem poder para tocar a sua vida, restaurar de todas as situações. É um amor que toca, é um amor que cura, é um amor que liberta. Você é amado por Deus.
Eu quero encerrar falando isso. Você é amado, amada por Deus. Você é abençoado por Deus. Não existe maldição sobre a sua vida. Porque Ele, Gálatas vai dizer isso, Ele tomou as nossas maldições. Ele tomou as nossas maldições. Ele assumiu a nossa culpa. E não existe nada de maldição sobre a sua vida. Mas o que o catecismo disse? A consequência do pecado, a concupiscência, vai servir para que nós possamos lutar pela nossa santidade. Lutar pela nossa santidade. Eu quero encerrar, fechar a minha parte agora, falando justamente isso. Que você é livre, que não existe nenhuma maldição sobre a sua vida, mas que você precisa lutar para viver a santidade de Deus. Você precisa lutar contra o pecado, porque as concupiscências continuarão. Você precisará lutar. Não estou iludindo você que você não vai ter mais desejo de pecar. Vai, assim como todos nós temos, mas é preciso lutar. E esclarecer, amados irmãos, aqui, né? Aquilo que eu disse no começo, não era em formato de pregação, mas de estudo, aprofundamento. Queria pedir a você que ficou aqui até agora, aprofunde, retome esses textos que eu li. Alguns eu só citei para você, pegue um por um, reze com ele, aprofunde neles. Os documentos estão aí, os artigos estão aí, tem artigos muito bons para você, tá aí na descrição do link do YouTube. O pessoal do Instagram pode ir lá no YouTube também, acompanha lá, pega lá aqueles artigos, lê eles, que você vai ter um fundamento da doutrina da Igreja Católica. Pega lá, aprofunda. Nós precisamos aprofundar mais na nossa igreja. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vai experimentando este amor. Foi por você, eu me deixei ser aconchegado e ferido. Por isso sinta-se